Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e no vídeo de hoje eu vim fazer um especial sobre a estação do ano que está começando, a primavera. Na verdade, eu acho que a gente tem observado em vários estados do Brasil aí uma mudança no clima, né? E já faz um tempo que eu tô querendo falar sobre esse tema, que é na verdade, o impacto do clima, do ambiente na nossa saúde, nas respostas do nosso corpo. É muito comum a gente observar que, por exemplo, no frio, a gente tende a ficar um pouco mais em casa, a gente fica um pouco mais calmo, mais quieto, com um pouco mais de preguiça, na verdade. Enquanto no verão a gente quer sair, a gente quer ir pra rua, a gente não aguenta ficar dentro de casa. Será que, na verdade, o clima pode estar influenciando na forma como o nosso corpo responde? A medicina acredita que sim. Na verdade, o nosso corpo, ele tem uma temperatura constante, né? A gente tem uma temperatura corporal que varia aí, vamos resumir, entre 35, 36 graus, 36 e alguma coisinha. Quando a gente começa a elevar muito a temperatura corporal, né, que é a febre, o corpo precisa lançar mão de vários mecanismos para tentar diminuir essa temperatura. E o oposto também é verdadeiro. Se a gente começa a se aproximar muito dos 35, começa a baixar muito a temperatura corporal, isso também causa um dano muito importante na nossa homeostase, né, no funcionamento do corpo. E o corpo precisa lançar mão de outros mecanismos para tentar aquecer o corpo. Então, como que isso funciona mais ou menos? Quando o nosso corpo precisa se aquecer, caso a nossa temperatura corporal esteja baixa, ele precisa basicamente produzir energia, porque ao produzir energia, ao queimar glicose, ao oxidar a glicose, essa energia vai ser transformada em calor e a gente vai conseguir aquecer o corpo. E no caso oposto, se a temperatura do corpo começa a se elevar muito, e aí eu não estou entrando no quesito febre, tá, gente? Estou falando em relação a gente estar subindo a nossa temperatura de acordo com a temperatura do ambiente. O corpo ele precisa lançar mão de outros mecanismos e normalmente o que acontece é que ele dilata os vasos periféricos para poder perder calor para o ambiente. A gente começa a transpirar e ao evaporar essa água do suor, a gente também perde um pouco mais de calor. E ao redistribuir o fluxo de sangue para essa periferia, para a gente conseguir perder calor, a gente tem a sensação de que a nossa pressão está um pouco mais baixa, somado ao fato de que a gente está perdendo mais água para o ambiente. Então, olha que duas situações extremas, né? Se por um lado, quando a temperatura do ambiente está mais fria, o corpo começa a contrair todas as nossas veias e faz com que a gente fique cada vez mais quietos para a gente economizar energia e não perder tanto para o ambiente, o oposto acontece no verão. Isso é uma reação fisiológica do corpo. E aí, vamos para o nosso dia a dia, né? O que acontece? Nós temos um hábito alimentar e de beber água, de ingesta de líquido, que é muito constante ao longo do ano. A gente não pensa que a gente precisa mudar os nossos hábitos de acordo com as estações do ano. E, na verdade, o ideal seria que a gente realmente mudasse, não só em termos de a quantidade de água que a gente bebe, que é diferente no verão e no inverno, mas também no tipo de alimento que a gente come. Uma coisa que eu aprendi ao longo de vários cursos aí de alimentação saudável e tudo mais, inclusive a Cléo Martins, aquela que veio no vídeo da série Obesidade conversar com a gente lá também, sempre fala nos cursos dela, é o seguinte: a natureza ela é sábia e justamente a gente tem frutas da estação que têm os nutrientes e a quantidade de água adequados para aquela estação do ano. Então a gente vai ver que normalmente as frutas que nascem no verão, elas são frutas mais aguadas, vamos dizer assim, mais cítricas, enquanto que as frutas que nascem mais no inverno são frutas mais doces, mais concentradas. Um belo exemplo é o morango, por exemplo. Então, assim, tudo bem que no Brasil a gente não tem estações tão bem marcadas como em outros lugares do mundo, né? Mas justamente por isso a gente acaba não prestando tanto atenção nisso. Eu acho que quem mora mais perto dos polos da Terra, eles estão um pouco mais preocupados com isso. E aí no dia a dia vem queixas no sentido de que eu vejo muitas pessoas se queixando de cansaço, de tontura no verão, talvez porque não estejam se hidratando o suficiente ou porque estão consumindo alimentos que são muito pesados para aquela estação. Por outro lado, no inverno, a gente tende a querer comer alimentos mais densos, né, mais calóricos, justamente para dar mais energia para o corpo manter a temperatura corporal.
E aí, se você não come, se você inventa de fazer uma dieta com pouco carboidrato nessa época, pode ser que você esteja diminuindo a capacidade que o seu corpo tem em adaptar a mudança de temperatura. Eu vou contar para vocês uma história que na verdade pode ilustrar isso muito bem. Quando eu fui fazer uma parte do meu doutorado na Alemanha, e aliás tem um vídeo aqui antigo já contando um pouco sobre isso, eu saí daqui, o meu trabalho começou em março lá. Então eu saí daqui no final de fevereiro, era auge do verão, estava um super calor. E aí quando eu cheguei lá, na minha primeira semana, estava fazendo -1, -2 à noite. Que nem é um inverno tão rigoroso assim para eles, mas para mim foi uma diferença de temperatura muito importante. Quando eu cheguei lá, gente, de verdade, a primeira semana que eu estava lá, eu passei a semana inteira indo dormir 6, 7 horas da noite e com dificuldade de acordar às 7 horas da manhã. Era como se o meu corpo estivesse pedindo para hibernar. E foi complicado porque era a minha primeira semana que eu tinha que me apresentar lá no hospital, no serviço. E, gente, de verdade, eu não conseguia ficar acordada. Era um sono incontrolável. Na época, nos primeiros dias, eu achei que fosse a questão do fuso e tudo mais, mas conforme o tempo foi passando e eu continuava assim, que eu comecei a perceber que aquilo era uma reação do meu corpo ao frio. Eu não estava tão acostumada com esse frio, né? Quer dizer, eu moro aqui na região sudeste do Brasil, é bastante quente, Rio, São Paulo, Campinas. Campinas é uma cidade super quente. Então, assim, ao observar isso, eu comecei a perceber que o oposto também é verdadeiro. No verão, a gente fica até mais irritado de tanto que a gente precisa perder calor para o ambiente, e se o ambiente está quente, a gente não consegue perder esse calor. E se a gente não bebe água suficiente, a gente acaba se desidratando, daí ficando também com cansaço, com fadiga. Então, assim, a gente está aqui nessa semana, nesse começo aí de primavera. Aqui em Campinas, por exemplo, e no Rio, eu sei que tá muito quente, pode ser que esteja também calor em outras cidades do Brasil. E a minha dica é, gente, o nosso corpo fala exatamente pra gente tudo que a gente precisa fazer para ter saúde, para ter uma alta performance, para poder produzir legal, para poder viver com uma qualidade de vida boa. Escutem os sinais que o seu corpo dá. Escutem. Então, tá com sede? Bebe água. As pessoas acabam se embolando com a vida, com o trabalho, fica com preguiça de ir no banheiro e acaba não bebendo água por causa disso. E isso pode sim prejudicar o funcionamento do nosso corpo. Quer dizer, a água é importantíssima. O nosso corpo é feito 70% de água e o cérebro 90%. Qualquer 1% que a gente desidrate, isso já é suficiente para mudar o corpo como um todo. Então, assim, tá esquentando, tá mais calor. Então, é verdade, viu, gente? Alimentos mais leves, de digestão mais fácil, com maior quantidade de água dentro deles. Então, por exemplo, o chuchu, eu adoro o exemplo do chuchu porque ele tem muita água. Melancia, então frutas leves, beber bastante água. Tentar usar roupas que não aqueçam tanto o seu corpo, porque com isso a gente acaba perdendo mais líquido ainda. Em lugares secos, como o interior do Brasil, né, Campinas, a gente ainda perde mais água na própria respiração, na própria fala. Então, água é muito importante. Fiquem atentos aos sinais que o corpo de vocês dá nas mudanças da estação. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, dá um joinha aqui pra mim, se inscreve no canal, que toda semana tá vindo novidade aí pra vocês, tá bom? Um beijo bem grande. Tchau, tchau!